Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você separar um tempinho, ouça essas mensagens de esperança ao seu coração. Certa vez uma senhora caminhava cabisbaixa pela calçada de uma avenida movimentada de sua cidade, quando do nada um assaltante surgiu à sua frente de arma em punho e anunciou o assalto. "A bolsa ou a vida?", disse o marginal. A mulher, sem esboçar medo ou assombro, simplesmente olhou para o assaltante e disse: "Pode escolher, moço. Nenhuma delas tem nada de valor." Às vezes, a dor, as frustrações e as decepções em nossa vida são tão pesadas que a nossa jornada se torna um fardo. E com essa senhora temos dificuldades de enxergar algo bom ao nosso redor. E o que nessa mensagem de hoje tem a nos dizer, e que a gente vai embasar ela biblicamente para você entender e para eu entender nesse momento, é que Jesus é a nossa esperança. Sem Ele, realmente é como essa mulher, que para ela parece que nem a vida nem a bolsa dela tinha valor. E muitas vezes nós estamos passando por isso. Talvez você esteja passando por esse momento de decepção, de frustração, onde achando que sua vida mesmo não tem valor, achando que nada mais tem sentido para você. Mas eu te garanto que até o final dessa mensagem você vai entender que você tem valor sim, e que a esperança em Jesus para a sua vida é o que vai fazer toda a diferença. Basta você, nessa hora, nesse momento, abrir o seu coração, abrir os seus olhos, permitir que Jesus abra os seus olhos, os olhos do seu coração, para essa mensagem. Em nome de Jesus, é a minha oração já por você, nesse momento. E a passagem que eu gostaria de compartilhar com cada um que está ouvindo nessa hora é Lucas 24, do 13 ao 35. Por se tratar de um texto longo, eu vou deixar ele aqui na descrição para que você possa depois ler com calma, meditando em cada versículo. Eu vou deixar ele aqui na descrição, deixar aqui também marcadinho nesse vídeo. Mas leia, medite, faça desse tempo um tempo precioso para que Jesus, o nosso Deus, fale com você. E eu quero só esboçar algumas ideias a respeito desse texto que Deus tem ministrado no meu coração já há alguns dias. Fica comigo mais uns minutinhos? Então, era um domingo à tarde e o percurso de 11 quilômetros que liga Jerusalém a Emaús, repleto de peregrinos que estiveram em Jerusalém celebrando a Páscoa judaica. E após guardarem o sábado, 2 discípulos retornaram rapidamente para suas cidades antes que a noite chegasse. Em meio a tantos peregrinos na estrada, 2 deles, que eu quero destaque nessa mensagem, eles estavam com falta de animação, estavam com passos lentos, caminhavam cabisbaixos, carregavam nas costas fardos de 1 tonelada. E eles conversavam nessa grande decepção que eles sofreram. Eles haviam deixado suas casas para seguir Jesus. Eles acreditavam que Jesus era o Messias prometido e que traria a redenção de Israel. Eles viram os sinais, as manifestações do poder de Jesus ao longo da jornada que tiveram com Ele. E eles entraram em Jerusalém cheios de expectativas, ouvindo as pessoas aclamando Jesus como Rei. Mas na sexta-feira o mundo desabou sobre eles, quando viu que Jesus foi preso, julgado, condenado e morto na cruz. Uma mesma multidão que na semana antes gritava: "Bendito é o que vem em nome do Senhor", agora gritava: "Crucifica-o, crucifica-o". Jesus morreu, tudo acabou. E o retorno para a casa deles foi marcado por decepção, dor e frustração. O chão se abriu aos seus pés e eles caminhavam de volta para a cidade com o coração pesado.
Mas de repente, um peregrino se aproxima e começa a andar com eles, lado a lado. É o próprio Jesus, que havia ressuscitado dos mortos e estava vivo. Jesus caminha ao lado deles, mas tamanha é a dor e a decepção que eles não o percebem. Não percebem, não viram, não conseguem enxergar a graça da ressurreição diante do próprio nariz. Por seus próprios olhos, eles estão impedidos de reconhecer a Jesus. E então Jesus os surpreende com uma pergunta: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E no momento em que eles ouvem a pergunta, eles param de caminhar e os rostos entristecidos, questionando ao companheiro de jornada: sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Os acontecimentos em torno da morte de Jesus parou Jerusalém e você não sabe? Ele se dizia ser o Filho de Deus e agora está morto. Mas Jesus dá uma cordinha para a conversa e pergunta: mas que coisas? Fale mais, né? Como diz, fale mais. E então a frustração daqueles homens vem à tona. Um deles fala: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele é quem traria a redenção a Israel. E é o terceiro dia e tudo isso aconteceu. Mas além da frustração e da dor, vem à tona outro problema: a incredulidade que eles estavam. Algumas mulheres entre nós deram um susto, foram de manhã e falaram que ele não estava mais lá, que ele tinha ressuscitado, que viram anjos. Mas a gente vê pela fala deles que eles não acreditavam nisso. Então, eles precisavam ver para crer. Mas ao mesmo Cristo vivo, estando diante deles, a frustração e a dor impediram eles de enxergar esse Cristo. Seus olhos estavam impedidos de reconhecer a Jesus. Um segundo ponto, e a gente indo mais para frente desse texto, é os olhos de alguns de nós, que também continuam impedidos de reconhecer a Jesus. Espero que não seja o seu caso, mas se você tem com algumas frustrações e decepções sendo impedido de ver a esse Jesus, a reconhecer, a ver Ele em sua vida, né? Eu te digo nessa hora: Ele está ao seu lado, Ele está com você, Ele está no meio de nós. E pode parecer absurdo eu falar isso agora, de repente você dizer: mas será? Tem acontecido tanta coisa, eu não vejo, eu não percebo. Não, Ele está e a presença dEle quer fazer com que você acredite nisso. Quer que você volte a perceber Ele e retirar todo o fardo pesado que você tenta carregar sozinho. Ele vem para tirar todo esse fardo que você está tentando carregar sozinho. Ele quer caminhar lado a lado com você, assim como Ele caminhou com esses discípulos. Ele quer que você o enxergue na jornada. Né? Nós precisamos voltar a ter aquele coração ardendo por Jesus, pelo seu Evangelho, um coração com um desejo cheio de servir a esse Deus e crescer espiritualmente. E muitas vezes até isso acabaram tirando de você. Com o passar do tempo, muitas dificuldades da vida podem ter te deixado frio. Os desafios do dia a dia podem ter, os problemas familiares, sei lá o que, podem ter acabado você perdendo essa sensibilidade. Mas não, Jesus está aí. Jesus está aqui. Ele quer restaurar.